Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Minha gente, 9, amanhã 10, dia de Grenal, na Arena. O famoso Grenal, um dos clássicos mais bacanas, mais importantes do planeta, né? Nossa, aqui em Porto Alegre, Rio Grande, a dupla Grenal. Te liga, tá? É um fim de semana, te comporta, sem aglomerações, tá? Obedeça os infectologistas, as regras todas, o álcool em gel, a máscara, tá? E ajuda, né? Ajudando, você está ajudando a si, seus familiares, toda a comunidade, tá? Tem que obedecer, porque senão fica muito ruim. E a pandemia, a Covid-19, ela é bandida, minha gente, ela arrasta lá para a sepultura. Então não brinca com a sorte. Faça a sua parte, ok? Responsabilidade sobre tudo, tá bom? Aliás, temos aí o presidente da República, né? No nosso estado, hoje ele está lá em Caxias do Sul, vai dormir em Bento e amanhã de manhã, às 10 horas, já está aí com a sua moto acelerando aí. E vamos ver aí o povo que vai acompanhar o presidente Bolsonaro, os motociclistas, né? Jet ski, parece que tem em torno de 300 jet ski estarão aí às margens do Guaíba, ovacionando e cumprimentando o presidente da República, né? Aqueles que não gostam de ladroeira, Bolsonaro nesse, tá bom? Então tá. Vamos assim dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e Grupo Zafra, 86 anos. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que nós estamos aqui hoje com Gerson Junqueira, presidente da AMRIGS, Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul. É uma entidade top de linha, né? Estamos aqui com o Joacir Casagrande Paulo, médico psiquiatra, 2 médicos na bancada, e o meu comentarista, o Bajares Forja, advogado de grande proa, né? Isso é top de linha também. Só tem top de linha aqui, tá? Então vamos adiante dizendo que temos Grenal na manhã. Eu pergunto ao Gerson Junqueira, presidente da AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, qual é a sua expectativa para o clássico Grenal? A expectativa não é muito boa, não. Eu acho, infelizmente, tanto Grêmio quanto o Inter estão numa fase muito ruim, né? Jogos que são lamentáveis de se ver, né? O Juventude, que fez algum ou outro jogo razoável, também não anda bem. Então, o Rio Grande do Sul todo está numa fase futebolística muito ruim. E amanhã eu não imagino que seja um jogo propositivo, que seja um jogo para frente, não. Eu acho que vai dar um belo do empate, talvez um 1-1, né? Não vai ser um jogo bonito de se ver? Não vai ser um jogo bonito. Porque as equipes atacando? Não imagino isso. Não imagino isso. Porque, todo mundo se cuidando? Porque para qualquer um dos dois perder nesse momento, vai ser uma tragédia. É verdade. Né? Então não vão se atirar para frente, não. Acho que vai ser... Exatamente. O Grêmio já está no rodapé... Cravar 1-1, empate. O Grêmio já está no rodapé da tabela do Brasileiro, né? Lamentável, um vexame que está acontecendo com o Grêmio, mas o Internacional, se perder, o Grêmio continua no rodapé lá embaixo, tá? Em último, mas o Internacional, se perder, ele se aproxima ainda da zona de rebaixamento, portanto, do Grêmio. O Internacional esteve numa posição razoável, ganhou fora e tal, e aí vem despencando, inclusive em casa, contra o próprio São Paulo, no último jogo que fez do Beira-Rio. Então, quarta-feira. E o Grêmio lá em São Paulo também não se deu bem, perdeu também pelo mesmo score de 2-0. O Bajares Forja. Grenal dos desesperados amanhã. É a grande manchete do dia. Eu concordo com o que comentou o Gerson a respeito do que esperar para o Grenal de amanhã. Amanhã, o que vai acontecer? O pior ataque contra a pior defesa. Então, é incerto e não sabido, não é o que vai acontecer. Eu quero dizer, Silvas, que eu assisti hoje a apresentação oficial do Filipão para o Grêmio. E gostei muito da colocação do Filipão, dizendo que o Grêmio tem 44 jogadores e que é impossível ele administrar um futebol com treinos que não há tempo para isso, não é? Um jogo atrás do outro, 3 competições, ele administrar 44 jogadores no clube. Veja a folha de pagamento do Grêmio, onde foi parar com esses 44 atletas lá. Que é um super plantel, né? Que é um super plantel. E absurdo, e complica né? A vida do treinador também, até para fazer Sem uma dúvida. avaliação e escalação. Né? Então, ele já deu a letra que ele vai dispensar muita gente no clube, no que ele faz muito bem. Muito bem. Remetendo isso para o Internacional,
O problema é o mesmo. O Internacional está no estado que está por culpa exclusiva do seu Alessandro Barcelos e do seu João Patrício Hermann. Dos dois da diretoria. Dispensaram um técnico que foi praticamente campeão brasileiro, não é? O Abelão. E representa para o Grêmio aquilo que o Filipão e o Renato representam para o Grêmio. Não é? O Filipão representa, o Abelão, perdão, representa para o Internacional. Dispensaram. Contrataram um aprendiz de feiticeiro que veio aqui e desmanchou o time. Contrataram mal e venderam, pior ainda. Venderam um armador que nós tínhamos jovens, o Praxedes, que está fazendo sucesso agora no clube que ele foi contratado. Mas venderam porque precisavam, né? Era a única mercadoria vendável no momento para pagar a saída do Ramires, etc. e tal. O Internacional tem dificuldades com o Demai, com venderam por preço de banana. Mas não dispensaram o Peglo, aquele que é melhor do que esses dois laterais que estão jogando aí. Então o Internacional compra mal, vende mal, administra mal, tem um plantel inchado também de jogadores e os dois estão numa situação muito semelhante. E por isso o Grenal de amanhã é uma coisa, não é? Com um resultado incerto e não sabido. O Internacional contratou principalmente o Tyson e o Palacios, né? Foram as duas grandes contratações do ano. Sim. O Tyson, acho que estava engrenando, se lesionou, se machucou, ficou um mês fora e agora... eu imagino que o Tyson deva... Mas ele está mal escalado, ele está mal posicionado em campo, né? Acho que ele tem que jogar mais para frente, jogar mais livre, mais solto. O Palácio não mostrou para que veio. Eu vi os jogos dele na seleção chilena não na Copa América. Não, rapaz, não corresponde. Não corresponde. Tanto é que ele não está nem relacionado para o Grenal amanhã. É verdade. Joacir Casagrande, Paulo. Bom, eu estava prestando atenção no que falava aqui o Dr. Gerson Vajara, e eu queria dizer o seguinte, que, em realidade, amanhã encontram-se dois técnicos cascudos, que é o Filipão e o Aguirre, e eles vêm com os times numa situação dificílima. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o meu palpite para amanhã é 0-0. Baita palpite. É o seguinte, 0-0. Era 0-0 em função dos times não estar em situação muito boa, para dizer até ruim, e eles estão com medo de perder, porque aquele que perder, ele vai ficar numa situação muito difícil. Então, vai cuidar do outro e eles não vão se atirar muito, quem diz, vão ficar mais na defensiva. Eu tenho um palpite assim, quase que inalterável na minha cabeça. Eu acho que é 0-0 o jogo. Bom, então, onde é o teu tempo? Para mim, por aqui, eu fico com matéria de Grenal. A tua tenda, onde é que é? Não, porque o pessoal quer saber. Não. Já sentenciou. Olha aqui, ó, Filipão, Aguirre. É o meu pensamento, né? Não, tudo bem. A gente respeita porque eu sei que tu acompanha o futebol desde menino, que tu fosse um grande ponta, tá? Lá no Criciúma. Tu começasse a tua carreira futebolística. Não, mas... Você mascasse época por lá, hein? Tudo passa, né, cara? Na base da banana. Tinha um preparo físico, porque catarinense tudo passa. Loucura total. Vamos adiante, então, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafra, 86 anos, e vamos falar em Banrisul. É o banco que contempla as expectativas de todos nós gaúchos, né? Porque na hora da necessidade financeira, o banco estende a mão com taxas civilizadas. Queremos prosperar também, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul faz isso. É um banco estatal que dá ótimos resultados. Seus balanços são altamente positivos. Cumprimentos aí ao presidente Cláudio Coutinho, toda a diretoria do banco e seus colaboradores, tá bom? Então, com os produtos todos que oferecem aí o Banrisul, né? Que contempla a expectativa de todos nós gaúchos, tá? Vamos adiante dizendo, então, Banrisul, o agro é o nosso chão. É um negócio agro. O banco agora está focando um apoio ao agronegócio. Importante, né? Fomentando também um grande crescimento naquela área lá da produção primária. Dá uma olhada aí. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz
quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, vamos adiante, ok? Falando em quem? Armazém do Queijo Espaço Gourmet. É um negócio fantástico, né? O que faz João Tumeleiro Neto, trazendo lá de Bento, da Serra Gaúcha, a culinária italiana, onde ele é absolutamente competente, como empresário e como gourmet. Então, essa é a satisfação que nós temos do João Tumeleiro trazer para cá o Armazém do Queijo e ainda com novidades em breve, Armazém do Queijo. Se prepare, alô clientela, grande clientela do Armazém do Queijo, benefícios incríveis estão chegando aí. Aguarde, aguarde. Olha aqui, Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Pode tirar um pouquinho o camarão, Ana, tá? Olha aqui, onde é que fica essa maravilha? Na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo, toda a quadra pode estacionar na frente do Armazém do Queijo. É um negócio fantástico, tá bom? Ele é aberto de segundas, das 9h30 às 19h30, até sábados, o mesmo horário. Domingos e feriados, fechado, descanso da academia, tá bom? Então te liga com o Armazém do Queijo. De lá você encontra pães, tem pães produzidos por lá, especiarias, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, massas italianas, olha, vale a pena conferir, massas italianas, você leva para casa, é um negócio fantástico. Temos lá salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares, cestas para presentes, tá? Então, os vinhos, o salmão, tá? O espumante, o champanhe, e tudo isso aí passa por Vinhos do Mundo, exatamente Empório Gourmet. Teleentrega de primeira grandeza, motoqueiro civilizado, tá? É uma coisa maravilhosa porque você sabe que o seu produto chega em perfeitas condições e ele não sai fazendo loucuras pela cidade, tá bom? Essa é uma filosofia do João Tumeleiro, ele só trabalha com gente top de linha, né? Que obedece normas, regramentos e enfim, todos os sistemas legais, tá bom? Então, Armazém do Queijo, Empório Gourmet, teleentrega também bombando lá, e o telefone sempre 98-020-7107, tá aí no seu monitor, sempre, como eu digo aí. Amanhã, então, você pode tentar, eu vou dizer tentar porque é Operação Rescaldo, porque o prato de hoje, sexta-feira, foi o risoto de camarão, tá? Foi hoje. Bombou. Depois das 14 horas, era por teleentrega, o pessoal buscando lá no Armazém do Queijo. Pode que tenha alguma coisa ainda amanhã. Esse prato custa R$ 60 e serve, em média, 2 pessoas o risoto de camarão, que é top de linha, tá bom? Então te liga com Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. É absolutamente 100% natural. Ele está há 28 anos nessa bancada. 28 anos, nós contemplamos aqui, degustamos, né, os nossos convidados, os nossos comentaristas, Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Foi o primeiro anunciante desse programa, está há exatos 28 anos conosco aqui. Agradeço a confiança da empresa, da indústria Sucos Petri. Muito bem, Vidrobox Blindex está aí, né, minha gente? Pensou em vidros para a construção civil? Vidros para toda a obra? É com Vidrobox Blindex, a empresa que comemora aniversário. Neste ano, nesse semestre, meio século. Fundada em 1971 por Gilberto Ribeiro, tá bom? Empresário Gilberto Ribeiro, vice-presidente da Fiergs. Vidrobox Blindex. Olha aqui, ó, temos vidros lá, temperados Blindex, também com película de segurança de fábrica. Temos vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. Vidros de resistência a projéteis, olha aí, mais segurança contra a violência urbana. Se você tem aí espaços que são complexos, tá? Exige segurança, guaritas, né? Em edifícios, empresas, vidros à prova de bala, vamos assim dizer, tá? Que são os projéteis, né, minha gente? Então te liga com Vidrobox Blindex, tá? Porque aí a coisa funciona. Muito bem. Vamos adiante, então. Gerson Junqueira Júnior, conosco aqui, médico, um médico de grandes atividades, trabalha na cirurgia, é intenso, porque é um médico muito requisitado por sua competência. Aqui não se joga confete nem purpurina, hein? Aqui, eu pergunto ao Gerson Junqueira Júnior, presidente da AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, que esse ano também comemora a data importante. Setembro, outubro, novembro? Outubro, 27 de outubro, 70 anos 70 de história, anos. 70 anos de é uma data, existência. Tá? E uma
uma entidade, uma instituição que faz a defesa dos médicos e da comunidade, por consequência. Eu pergunto ao Gerson, então, avanço da vacinação no Brasil e no Estado Gaúcho. Como é que o amigo avalia? Bom, nós tivemos um mês de junho muito exitoso em termos de vacinação. O mês de maio foi um mês que tivemos problemas, o Ministério da Saúde não conseguiu importar insumos, não teve falha no recebimento de algumas doses acordadas, mas o mês de junho não. O mês de junho, por conta de ter resolvido esses problemas, por conta de entrar mais dois tipos de vacinas no hall aí de vacinas disponíveis, que foi a da Janssen e a da Pfizer um pouquinho antes, nós conseguimos aí aumentar bastante o número de vacinação. Tivemos, inclusive, um recorde no dia 17 de junho, se eu não me engano, de conseguirmos vacinar, aplicarmos 2.200.000 doses no Brasil. A gente tem uma capacidade instalada de 2.400.000 doses. Isso tem que ser, isso é população de quantos países, né? 2.200.000. De quantos países, exatamente. E agora nós passamos de 100 milhões de doses aplicadas no Brasil. 100 milhões, um pouquinho. Pouco menos da metade. Bom, então isso... Considerando crianças e tal, se considerar adultos, passou da metade? Passou da metade. Bom, no Rio Grande do Sul a coisa também vai indo muito bem. Por quê? Porque além da gente receber essas doses que o Ministério da Saúde nos manda, a Secretaria Estadual da Saúde ela é rápida, ela é célere e ela distribui isso de forma muito transparente, muito rápida, e os municípios conseguem fazer a vacinação. E aqui em Porto Alegre, por conta também desse recebimento, a gente tem números muito bons, né? Porto Alegre, vamos abrir aqui o vacinômetro hoje. Porto Alegre, né? Porto Alegre hoje nós estamos com 65% da população vacinável já recebeu pelo menos uma dose, 65%, e 36% já recebeu pelo menos as 2 doses. E lembra, desde lá do ano passado, quando a gente comentava qual é o número mágico assim para a gente pensar em imunidade de rebanho, é 70%, 80%. Então nós estamos chegando muito perto disso. Sim. Tanto o ministro da Saúde no Brasil diz que até fim de setembro nós teremos toda a população acima de 18 anos vacinada. E o nosso governador Eduardo Leite cravou no dia 20 de setembro, data farroupilha, como a data de término da vacinação também, com toda a população vacinada. Projeção, dia 18... projeção maravilhosa. Né? Setembro está aí, nós estamos aí a praticamente 10 de julho, 1/3 de julho, agosto, setembro, está aí. Quando setembro chegar... Quando setembro chegar, as coisas vão estar muito melhores. O que me diz... Só para terminar, é muito importante assim, a população entender também, isso a gente sempre bate nessa tecla, mas é muito importante. Façam a segunda dose, naquelas vacinas que se preconiza a segunda dose, façam a segunda dose. A imunização ela só se completa quando nós fazemos a segunda dose. Então, se você é Coronavac, se você é Pfizer, se você é Oxford, AstraZeneca, deve fazer a segunda dose, só então estará completamente imunizado. É muito importante. Perfeito. A pergunta que eu faço ao médico Gerson Junqueira Júnior é o seguinte: por que tantas pessoas resistem? E outras pessoas que andaram sendo vacinadas, tá? 2 vezes, nós temos o ex-governador José Ivo Sartori hoje internado. Por que essas pessoas resistem? Por que muitas pessoas da comunidade não acreditam ou resistem? Qual é a razão? Você como médico, como é que pode explicar isso aí? Olha, Silva, nós da Associação Médica, mas não só a AmRIGS, mas todas as entidades médicas, todos nós médicos, né, nós estamos, sempre que vemos a público, nós exaltamos as vacinas, a importância das vacinas. Isso é uma dádiva da ciência. A gente conseguiu, em tempo recorde, desenvolver várias vacinas. Imagina se não existisse a vacina hoje. Então, não existe o porquê não se vacinar. Né? É claro que a vacinação ela não é obrigatória, ela depende da vontade individual de cada um, mas
a vacina, ela não dá proteção apenas individual, ela dá uma proteção coletiva. Portanto, muito importante que todos se vacinem. A pergunta que tu me fez do Sartori, né, que a gente sabe que nenhuma vacina dá 100% de proteção. Né? Ela nos dá 80% algumas, 70% outras, algumas menos. Então, tem muitas pessoas que fazem a vacina e não vão conseguir desenvolver anticorpos contra o Covid. Agora, todos aqueles que mesmo assim desenvolvem um anticorpo e fazem a doença, elas terão uma morbidade, as complicações serão menores, os números de hospitalização são mais baixos e principalmente aqueles casos gravíssimos, são aqueles que vão para a CTI, também são menores. Isso vários estudos estão mostrando, né? Mas infelizmente alguns pacientes não fazem o anticorpo, não fazem a imunidade e podem sim desenvolver a doença até a doença grave e morrer. Perfeito. Doutor Gerson, só aproveitando o gancho aí, o mote das pessoas que não se vacinam, não é, ou não foram tomar a segunda dose de vacina, não lhe parece que se fosse permitido o ingresso nos campos de futebol, 10% da lotação do estádio, não precisa mais que isso não seria um motivo, ou não seria... evidentemente que o ingresso dessas pessoas seria mediante o comprovante da vacinação. Tomei as 2 doses, está aqui, posso entrar. Não seria um fator motivador para que essas pessoas se vacinassem? Eu tenho certeza que sim. E não é só nessa situação, não é só eu dei um exemplo só, né, de campo de futebol, pode ser outra. Futebol, mas... Você quer viajar, né? Sim. Quer ir para o exterior, evidentemente que isso vai ser exigido. Vai ter que ter o passaporte vacinal. Né? Isso é uma obrigatoriedade indireta. Né? Mas, vê bem, assim, lá na Inglaterra agora está tendo a Eurocopa. Né? São 6 sedes, né? Londres, Roma, Sevilha e mais outras 3 cidades, lá Bucareste, enfim. Tem público presente. E como é que eles fazem a entrada? Tem que comprovar que tem a sua carteira de vacinação, né? E também tem que comprovar o PCR negativo até 48, 72 horas antes. Né? Isso é uma obrigatoriedade indireta. Ninguém é obrigado a ir a futebol, ninguém é obrigado a ir a espetáculo, ninguém é obrigado a viajar. Mas, sem dúvida, para nós entrarmos num avião e ficarmos ali num ambiente fechado, irmos para um estádio, irmos para um teatro, a gente precisa ter essa comprovação. Né? Sem dúvida, será um fator motivacional. Bom, escutando o Dr. Gerson, eu quero me reportar à Europa, porque lá na Europa, por exemplo, eles estão fazendo aplicações, vacina da Oxford, AstraZeneca, junto com a Pfizer. Porque dizem o seguinte, que determinadas pessoas têm uma imunidade maior, outra menor. E descobriram que fazendo a aplicação dessas 2 vacinas, a pessoa fica melhor imunizado. Já os Estados Unidos ficam com o pé atrás e dizem, não, nós vamos esperar, porque a coisa não é bem assim. Porque o que ocorre é que muitas vezes, por exemplo, uma vacina, ela não tem... Quer dizer, o percentual dela de gerar, de produzir anticorpos é menor do que outra. Então, havendo esse somatório, pode tornar a pessoa mais, mais imune, mais refratária a essa doença, impedindo, por exemplo, que o coronavírus entre. E, além disso, agora também tem essa onda também, dessa lambda, que é outro tipo, é outra onda que vem lá da Índia também, então temos que ter novos métodos de aplicação para fazer com que o organismo da pessoa se torne mais resistente e mais forte. Mas eu queria dizer também para vocês que uma coisa importante é que nós agora no Brasil estamos produzindo, em seguida vamos produzir o IFA,
que o IFA que é o ingrediente farmacêutico ativo, e nós vamos fazer o seguinte, não só nos vacinar todos, como também vamos ajudar os outros países aqui da América do Sul. Eu estou muito otimista nesse problema de vacina e acredito que agora, o próximo carnaval, as pessoas vão poder se aglomerar, e agora vem Natal, vem Ano Novo. Eu vejo com bons olhos esses dias que estão por vir. Ok. Isso que o Joacir falou é bem interessante, chama-se a vacinação cruzada ou vacinação heteróloga. Por exemplo, faz a vacina, a primeira dose da Oxford AstraZeneca, e quando for fazer a segunda dose, tu faz a segunda dose da Pfizer. Né? Isso, e pode fazer outras combinações de outros laboratórios também. Né? Então isso está acontecendo na Europa principalmente, Reino Unido, Espanha, França, né? E nos Estados Unidos não está acontecendo. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles já partiram com uma vacina que tinha um percentual muito maior de capacidade de imunização. Então os americanos não se preocuparam tanto com isso. Agora na Europa não. Na Europa as doses que tem lá, os laboratórios que tem lá, são vacinas que têm um percentual mais baixo. Agora, isso são estudos observacionais, a gente não tem nada ainda a relatar, não dá para comparar com estudos controlados que se fazem em laboratório, que são com 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, ali são estudos menores, né? E pode ser que para o futuro, né, para 2022, a gente realmente tenha que fazer uma terceira dose da nossa vacina deste ano, reforço, né, um reforço, e que poderá ser uma combinação de imunizantes, né? Um que age em determinada via imunológica, o outro que age em outra via imunológica, e com isso tu tem tu agrega percentual imunológico. Essa era uma curiosidade que eu tinha, Gerson, e penso que não é privilégio meu, um grande número de pessoas tem. Não há nenhum problema nesse cruzamento de vacinas? Não. Nenhum? Não. Pode tomar uma dose de um, segunda dose do outro, sem problema? Pode, isso está se É o que está fazendo na Europa. Isso está se estudando, mas não tem nada relatado em contrário, que diga que não, que tem algum problema. Por exemplo, quer ver, no Rio de Janeiro, agora, as gestantes que fizeram AstraZeneca, né, a AstraZeneca foi proibido para gestantes. Então, aquelas que fizeram a primeira dose na AstraZeneca, no Rio de Janeiro, estão fazendo a segunda dose da Pfizer. Só no Rio de Janeiro. Aí ele já cruzou. Já cruzou. Né? O Ministério da Saúde ainda não recomenda esse tipo de coisa no Brasil. Então, as gestantes que fizeram a AstraZeneca e que deveriam fazer a segunda dose no Brasil, exceto Rio de Janeiro, ainda não estão fazendo a segunda dose. Agora, tem que se estudar, tem que se ver dados, enfim, para se ter uma definição melhor quanto a isso. Né? Perfeito. Mas para o futuro, para 2022, certamente a gente vai ter que fazer um reforço, assim como a gente faz com a vacina da gripe. Mas qual será a dose? Né? Um combinado de vacinas? Não sei. A exemplo da vacina da gripe, nós vamos ter que nos vacinar anualmente. Mas a gente já se vacina não contra o Covid, eu me refiro, porque a gripe há muito tempo. Sim, há muito tempo a gente já se vacina, né? E vamos continuar nos vacinando contra o H1N1 e certamente vamos nos vacinar contra o Covid, dependendo do número de cepas que vem. Né? Agora, também, né, Josi, é bom assim, o público entender por que tem tanta cepa nova, né? Cepa alfa, beta, delta, isso, aquilo, né? Antes chamada de variantes brasileira, África do Sul. Por que é importante as pessoas saberem? Por que aparecem todas essas cepas? Porque o vírus está livre. O vírus estando livre, o vírus estando se disseminando, o vírus se multiplicando rapidamente e não tendo uma contenção vacinal, ele vai se multiplicar. E quando ele se multiplica, aparecem as cepas, aparecem as variantes, que podem ser mais ou menos patógenas. Né? Algumas não, algumas sim. Né?
No momento que tu bloqueia o vírus, e é o que a gente vai fazer agora com a vacinação, e está acontecendo isso, as cepas não vão, assim, existir com tanta facilidade, né? Porque a doença não se multiplica. Opa, e tu que gosta de futebol, vão imaginar, por exemplo, também a vacina, sob o ponto de vista futebolístico. Quando a gente entra com a vacina, entendeu, para atacar o vírus, esse vírus, ele tenta driblar. Entendeu? Então ele se forma, outra carapaça, outra membrana para poder subjugar, para poder vencer o vírus. Então o que ocorre? Então muitas vezes se entra, quer dizer, entrou com a AstraZeneca, aí entra com a Pfizer para atacar esse grupo de novos vírus. Entendeu? Espertinho esse bicho, porque são espertos, e são dribladores também. Eles tentam entrar e muitas vezes, se você associa a outra, então torna a sua defesa mais forte. Torna ali o Jeromel, o Kahneman ali mais difícil para eles entrar, entendeu? Muito bem. Vamos falar do CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui a mensagem do CIMERS. O CIMERS destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos, além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores. O CIMERS oferece serviços também especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do CIMERS e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Agora, falando em defendemos a saúde, temos aqui com o Gerson, né, competente, Joaci Casagrande, 2 médicos. Vamos falar um pouquinho de uma alimentação, de uma carne angus certificada, que também faz bem também, né? É uma vacina também. Barranco subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos, do coração de todos nós gaúchos. Primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Comando, liderança, empresário Elson Furini. Bombando a teleentrega, lá no Barranco, 51 3331 6172. Lá no Barranquinho, 51 30 28 23 10. Barranquinho era com o Léo Piscine. O Léo Piscine comanda o Barranquinho ali. É competente demais também o Léo Piscine ali, com esse parrigeiro, olha só que maravilha. É as coisas que oferece ali o Léo Piscine no Barranquinho. Olha só, que espetáculo. É para ir para lá, né, minha gente? Eu dou várias dicas para vocês. Olha essa assada de tiras aí, encanta, hein? É delícia, sabor absoluto, tá bom? Subindo ou descendo a Protásio, Barranco, Barranquinho, o ponto de encontro, né? Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre, te manda para lá, que é bom demais. Muito bem, vamos falar do governo do Estado. Governador Eduardo Leite, muita atividade, intensa atividade, ele fez o seguinte, né? O governador Eduardo Leite, na manhã desta sexta-feira, ele exatamente fez o seguinte, ele assinou o termo de cessão de uso do prédio 4 da Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec, aqui em Porto Alegre, e ele faz isso à UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Vamos ver aí a manifestação do governador? Bem mais do que um novo prédio para a universidade, é um espaço qualificado, no centro da cidade, no centro nervoso, aos olhos de todos os cidadãos porto-alegrenses e gaúchos que circulam aqui pela capital do estado, porque está no centro, próximo do centro administrativo, da Câmara de Vereadores, do Palácio Piratini, ou seja, coloca a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul aos olhos dos cidadãos, no centro das decisões e do futuro do nosso estado. E isso vem nos 20 anos da universidade, qualificando a sua atuação e principalmente projetando os 20 anos que vêm pela frente, inclusive com o reposicionamento da universidade, já aprovado no seu conselho e que num projeto do UERGS 20+, vai colocar a universidade cada vez mais na direção de uma universidade vocacionada e direcionada ao desenvolvimento tecnológico, né, do conhecimento para a inovação tecnológica, científica do nosso estado. Muito bem, é importante essa assinatura aí estabelecida pelo governador Eduardo Leite. Muito bem, nós vamos falar do Zafre agora, minha gente, porque o Zafre
de maneira institucional, ele diz o seguinte, que a vida acontece quando a gente se encontra. E se você obedecer todas as normas dos infectologistas, das autoridades, decretos, né, aconselhamentos, né, dos seus amigos médicos, a coisa vai ser bem melhor, bem mais fácil da gente sair desse atoleiro, que ainda está presente, hein? Não te deita que a cama é curta. Tem gente aí achando que passou, não passou coisa nenhuma. É novas cepas, é esse, é aquilo. Tá? Aglomeração é um cancro nesse esquema aí de Covid-19, pandemia. Então te liga. Hoje é sexta, sábado, amanhã é Grenal, os negros vão para o boteco fazer oba-oba, não é assim. Vai dar rolo, dá zebra. E daí a polícia, também as autoridades agem nessas aglomerações, como acontece lá no Moinhos de Vento, aqui na Cidade Baixa, que o pessoal não respeitando as determinações, daí entra em ação. Brigada, Polícia Civil, Polícia Municipal, Guarda Municipal. Então te encolhe aí, vamos numa boa, tá, minha gente? Não vamos aprontar. Campanha institucional do Grupo Zafra, então, dizendo o seguinte, a vida acontece quando a gente se encontra. Então, se obedecermos, em breve estaremos na plenitude, dizendo que a vida acontece quando todos nós nos encontramos. Olha aí. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Olha aqui, lá em São Paulo, para ir para lá tem que ser competente, né? Tem que ter farinha no saco, como se diz aqui o Gaudério Gaúcho, tá? Então te liga aí, auxiliador predial foi para lá. Como foi o de Paulo também, né? Grupo de Paulo, galeterias, mas o auxiliador predial está lá bombando, crescendo vertiginosamente. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, auxiliador predial. Telefones aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. E o site auxiliadorapredial.com.br. Eu diria que carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis, administração de condomínios, fica tranquilo com a Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o Zafari está lá também, com farinha do saco, como tu falou. O Zafari é tá forte também. também. Vamos então, me perdi um pouco aqui, deixa eu ver só, deixa eu refazer. Deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Gerson ainda sobre, antes que a gente mude o assunto das vacinas. Não lhe parece que o problema a nível de turismo, de viagens, etc., é um problema nosso, Brasil? Porque, veja bem, a Europa tem livre trânsito hoje, de país para país, lá não há restrição. Inclusive, a maioria dos países não está nem, ou melhor, não está desobrigando o uso da máscara, não é? Em áreas públicas. Minhas filhas que moram nos Estados Unidos, agora, ontem foram para a França. Quer dizer, não há restrições. Agora, nós brasileiros aqui não podemos sair do Brasil, porque não nos deixam entrar em lugar nenhum. Eu estava vendo hoje, nós só podemos, os brasileiros, entrar em 3 países. Na Suíça, com algumas restrições, não é? Em Aruba e Curaçao. Na República Dominicana, Curaçao assim, e algumas ilhas ali do Caribe. México não pode? Não é? E México. México. Mas isso se dá em função do que a imprensa divulga, do problema do Covid no Brasil, do número de óbitos, etc., ou o quê? Por que tanta restrição para nós brasileiros? Eu não saberia, assim, elencar quais são os critérios que fazem com que os outros países decidam se o Brasil pode ou não, se os brasileiros podem ou não viajar. Mas, em vários momentos da pandemia, né, o Brasil se mostrou, de certa forma, talvez um pouco irresponsável no manejo da pandemia, ou naquilo que era feito ou dito, né, ou que se deixou de fazer, né? E talvez por conta disso, e várias vezes também nós fomos o centro pandêmico mundial, né? Nós fomos o epicentro. O ano passado, fomos o epicentro novamente agora em março, tivemos um número de óbitos grande, né? Batemos agora em junho
Em junho, além de nós batermos o recorde de vacinação, nós também batemos um recorde trágico, que foi de 500 mil de mortos, né? Já estamos aí com 530 mil, uma coisa assim. Isso é muito ruim. Eu acho que isso, como os outros países veem o Brasil, essa irresponsabilidade política de se enfrentar a pandemia, esse negativismo, negacionismo de se ver a pandemia por parte do nosso governo maior, do nosso governo federal, eu acho que isso sim, talvez seja, isso reflita nessa liberação para que nós possamos voltar a viajar, né? Existem restrições ainda, né? Pode-se viajar quando é a trabalho, mas tem que fazer a quarentena, aquelas coisas todas, né? Enfim, não saberia dizer exatamente por que nós não podemos viajar. Veja, Gerson, veja o contrassenso. Agora, uma semana atrás, houve um grande prêmio da Áustria, de Fórmula 1. Tinham 130 mil pessoas dentro do autódromo, ninguém de máscara. Na Áustria, 130 mil pessoas. Então, que responsabilidade é essa deles, não é? Frente ao Covid? Não, eu viajei agora, cheguei quinta-feira, tá? Na madrugada. Bom, já no aeroporto, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, distanciamento, vem lá o seu fulano, porque tem uns que crescem o jogo, distanciamento, o cara está com a máscara, porque a máscara, mas é meio xingando, né? Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, aí, no embarque, tá? Distante, senhora com grávida, senhora com criança, papai, idosos, jovens, tá, distância. 2 metros. Não, o cara é muito chato, da TAM. Aí sabe o que aconteceu? Dentro do avião, só falta sentar um no colo do outro. É um troço que não tem sentido. Por isso que as pessoas, às vezes, os senhores médicos, a pessoa não respeita, mas é que tem muita coisa que é truque, é mentira. Quer dizer, lá fora, distanciamento total. Um estádio como a Arena, Beira-Rio, não pode botar 5 mil espectadores. Bota lá, na zona tal. Pô, fatura um pouquinho, vai botando aos pouquinhos. Não, aí dentro do avião, Gerson, um rolo federal. Absolutamente todos. O que o pessoal faz, até por exigência, que eles estão sempre ali dizendo, usam a máscara. Eu mantenho a máscara. Só idosos que têm que se alimentar, que têm que tomar remédio, pode tirar, o resto... Muito bem, mas só que daí... Muitas vezes, um familiar, um casal, uma coisa ou outra, senta a mulher do cara aqui, que teoricamente se estivessem juntos, o risco seria menor, porque moram juntos, é um casal, e a mulher senta lá. Quer dizer, é um negócio que não tem explicação. Então, muita gente não respeita por causa disso, porque eles não entendem, não conseguem interpretar, que são regras que elas não são iguais. Ali fora, no saguão do aeroporto, é um jeito, tem dentro do avião é completamente depois diferente. não tem... Bom, essa semana nós voltamos com os nossos eventos artísticos lá no Teatro Damrix. Nós fizemos um piloto há umas semanas atrás, eu acho que até foi a época que eu vim aqui, que quando o Alcini Guerra veio ao Porto Alegre fazer o lançamento do livro dele. Ali nós fizemos um piloto, colocamos umas 40 pessoas dentro do teatro, distanciamento, aquela coisa toda, e seguindo todos os protocolos sanitários, tudo que está nos decretos municipal, estadual, Anvisa, etc. Então agora nós abrimos o teatro. Então nós vamos ter, durante todo o mês, todas as terças-feiras, o Guri de Uruguaiana está se apresentando lá no teatro. O nosso teatro ele tem capacidade para 720 lugares, o nosso limite é 300 pessoas, com distanciamento. Então, distanciamento legal. Com distanciamento legal. Senta um, folga dois, senta um, folga dois. Não tem venda de ingresso, os ingressos são todos online, né? Quando entra tem o tapete sanitizante, depois tem aferição de temperatura, álcool gel, né? O uso de máscara obrigatório, etc. Né? Então começamos ali, né? As coisas têm que reiniciar, né? Nós estamos com uma curva descendente, né? Nós estamos saindo da quarta onda, né? Os números de internação, tanto CTI quanto não CTI, estão diminuindo, o número de casos estão diminuindo, né? Então acho que tem que se estimular isso, desde que se tenha
se siga os protocolos, se tenha responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade social, tem que ter responsabilidade sanitária. É isso. O pessoal tem que fazer a sua parte. Então vamos ver como é que vai ser, né? Então são essas próximas quartas-feiras, né? São 4 quartas-feiras que tem em... Quartas lá no Desculpa, Amigos, às terças. terças-feiras. Terças-feiras, tranquilo. Essas 4 próximas terças-feiras, teve essa agora que passou e as próximas... Muito bem. Né? Então tá. Guri de Uruguaiana na Amigos às terças-feiras. É um espetáculo, é a retomada. Muito bem. É a bela iniciativa. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresas e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional por sua estrutura física, gestão e pelas suas ações em benefício de vários segmentos sociais, né? Desde idosos até os jovens, que é extremamente importante, né? Diz assim, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio, sem dúvida, porque esses estágios do CIE são espetaculares. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresas e Escola do Rio Grande do Sul, como você vai assistir. Estaria fazendo um barulho sem tamanho. Muito bem. Vamos falar da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela fica sediada em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Então, quem não tem um plano de previdência complementar, eu digo aqui diariamente que está no risco. Falta da vaga de trabalho, enfermidade no ambiente, no seio familiar, é um problema. E aí surge a importância da Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Bom, vamos adiante falando também aqui de Câmara de Dirigentes Lojistas, que faz, assim, atuações e benefícios aos seus associados incríveis, né? A CDL é presidida pelo empresário Írio Piva, que também preside com o seu irmão, ou comanda com o seu irmão, Arcione Piva, a rede de lojas Elevado. A CDL, olha aqui, ó, já parou para ver quanto a sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? O pessoal não se dá conta. Qual é a fórmula para buscar esse capital? Olha aqui, ó. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos ideais para todos os tipos de negócios, tá? Qualquer segmento que tem débitos lá, a CDL tem um sistema para você buscar esses valores. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. Então, olha aqui, ó, tem um capital bonito aí, a empresa às vezes está patinando, né? E tem esse capital e não sabe buscar muitas vezes. Então, tem que ter uma estratégia, tá compreendendo? E a CDL tem isso aí para você, sem problema nenhum. Vamos falar agora em Mar na Mesa. Isso é bom, é uma coisa incrível. Mar na Mesa. Eu também digo assim, ó, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Eu estou falando de frutos do mar, de restaurante, eu estou falando de Chihuahua. Chihuahua, comandado pelo João Careca, carinhosamente chamado de João Careca. Olha aqui, ó, onde é que fica o Chihuahua? Fica ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teleentrega do Chihuahua, 31056767. Olha os pratos maravilhosos ali, olha só. Ali é um salmão, olha aí. Esse aí eu nem sei dizer o nome, mas é camarão, maravilha. Só coisa boa. Eu não tenho o título dos pratos, mas então a Ana dá uma rodada nos pratos, lindos, maravilhosos. Tem, como eu digo, tem a maionese de camarão, tem a casquinha de siri maravilhosa, tá? Tem o peixe à romana, o camarão adorê, o bacalhau às natas e etc e tal, né? O cardápio é infinito, né? Para todos os sabores de peixes maravilhosos, camarões, etc e tal. Esse é o Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Mar na Mesa, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então tá maravilhoso demais.
E o CCG, que é o Centro Clínico Gaúcho, o Grupo CCG, bombando, foi o plano de saúde que mais cresceu em 2020 e 2021, disparado. Até um hospital estabeleceu o CCG. Então eu tenho essa ótima novidade para vocês, e que para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, na rua Ramiro Barcelos, 621, na capital de todos nós gaúchos, a nossa querida Porto Alegre. Com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas, para consultas e exames também. E nesse mês de julho, vai abrir o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade. O Gaudério é generoso, tem um coração largo, né? Estende a mão aos seus conterrâneos, né? Porque ele é bondoso, o gaúcho faz parte da nossa cultura, né? A bondade, né? Ser amistoso e enxergar o próximo. E aí nós estamos vivendo, olha, está um calor aí, né? Parece ser bem verão, te cuida, porque quando entornar esse caldo, minha gente, vai ser um corre-corre, deve pintar granizo, temporais, etc e tal. Daí, o prejuízo está estabelecido. A zona ribeirinha é a que mais sofre. Os arroios, né, se elevam, enfim, riachos, etc e tal, e esse pessoal perde roupas de cama, vestuário, sapatos, calçados, etc. Então, campanha do agasalho, governo do Estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, campanha do agasalho 2021, seja generoso, examina lá no roupeiro, no seu closet, na sua garagem, tem muita coisa boa, coisa boa, para você fazer a doação de vestuário, calçados, eletrodomésticos, colchões, uma série de coisas, né? Cobertores, alimentos não perecíveis. Então te liga, campanha do agasalho, faça a sua parte, faça a sua doação, veja a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, vamos adiante então. Eu pergunto ainda ao Gerson, que agora começa a mais ou menos normalizar a atividade em hospitais, por exemplo, e a presença dos pacientes nos consultórios e fazendo seus exames, analisando, tem alguma coisa, não tem, etc e tal. Então, o que começa a voltar? A retomada e demanda reprimida de cirurgias eletivas no Estado gaúcho. E o senhor, que é competente médico, cirurgião, atua o dia inteiro, o que me diz? Isso vai bombar, vai ter espaço para esse pessoal todo que necessita procedimentos cirúrgicos? Isso é um problema que a gente já está vivenciando, e não é um problema exclusivamente nosso gaúcho, isso é um problema mundial. Estima-se que em 2020, no planeta, quase 30 milhões de cirurgias deixaram de ser feitas. Cirurgias de câncer, cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, enfim. Aqui no Brasil, pelo SUS, estima-se que mais ou menos 1,2 milhão de cirurgias não foram feitas em 2020, estão represadas. Nós tivemos momentos muito críticos no ano passado, onde em determinado momento a radiologia ficou fechada, a endoscopia ficou fechada. Então, além de os pacientes não virem às consultas, os pacientes deixavam de fazer seus exames, deixavam de fazer diagnósticos das suas doenças. E, portanto, não só o medo de vir ao hospital, fazer as suas cirurgias, mas também a dificuldade e quase total falta de possibilidade de realizar diagnóstico de suas doenças. Então, agora no dia 24 de junho, eu participei na Assembleia Legislativa da terceira edição do seminário, que é o Rio Grande do Sul pós-pandemia, que foi mentoreado lá pelo nosso presidente da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, e nós discutimos exatamente isso, como
tanto na saúde pública como na saúde privada, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, porque isso é um problema global, como nós vamos conseguir receber esses pacientes, atender esses pacientes, fazer essas cirurgias que estão com uma demanda muito grande. Isso ocorre em Porto Alegre, em Canoas, Passo Fundo, na Campanha, na Serra. Então, nós precisamos encontrar soluções. Isso é uma situação, né, que se vislumbra, como eu falei, em todo o planeta, né? E nós temos que encontrar maneiras de gerenciar os recursos que a gente tem, principalmente no SUS, e fazer um planejamento adequado de saúde para os próximos anos. Isso a gente não vai resolver só em 2021 ou 2022, isso vai durante muito tempo. Além da demanda reprimida, além dos casos comuns, câncer, cirurgia cardíaca, neuro, etc., 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 nós temos uma outra situação que são aquelas sequelas que ocorrem nos pacientes que tiveram Covid, que tiveram doenças graves. É uma doença nova e as complicações, as sequelas também são novas e também nós estamos conhecendo agora. Essas sequelas não são só respiratórias, só pulmonares. Elas podem ser cardíacas, vasculares, renais, psicológicas, enfim. Então, são muitos pacientes que têm sequelas pós-Covid e que precisam também de atendimento, precisam de tratamento. Então, a Prefeitura de Porto Alegre está se debatendo e abrindo ambulatórios de atendimento para sequelados de Covid. O Hospital de Clínicas também está fazendo o mesmo, no interior também está fazendo o mesmo, né? Então, também é um outro grande problema que a gente vai enfrentar este ano e no ano que vem. Mas, enfim, como eu falei, isso a gente não tem a solução mágica, né? Precisamos, para isso, recursos, precisamos insistir que os recursos federais venham para a saúde, se mantenham vindo para a saúde. A gente precisa manter também toda essa estrutura hospitalar, essa estrutura de leitos de UTI que nós montamos, ela precisa ser mantida. A grande demanda de cirurgias que não ocorreu são de pacientes de alta complexidade, porque nós não tínhamos UTI, então nós deixamos de fazer cirurgias de grande porte, ou seja, são pacientes que vão demandar CTI, então é muito importante todo esse número de leitos ser mantido, né? E ser mantido também do ponto de vista de recursos financeiros, né? Então, vai ser um ano difícil em termos de saúde, 2021, 2022. Né? Muito bem. O que diz Joacir Casagrande? Doutor, o senhor estava falando, eu estava me preocupando com o fato. Por exemplo, a gente sabe que o câncer só é curável quando tratado no início, entendeu? E em função dessa pandemia que nós tivemos aqui no mundo, o que ocorreu? Muitas pessoas nem iam ao hospital com medo de se contaminar, com medo de se infectar com coronavírus. E em razão disso, essas patologias, elas se amplificaram, elas se avolumaram. Quando, se não tivesse havido essa pandemia, o doutor Gerson, por exemplo, poderia atacar em tempo correto, no tempo exato. Então, esse é um problema muito, muito sério. E as pessoas realmente tinham medo de ir no hospital. Eu não vou lá, eu vou pegar coronavírus lá, eu vou morrer, daqui a pouco eu estou entubado. Então, as pessoas ficavam muito assustadas. E também, como disse o doutor Gerson, depois de tratado, por exemplo, o problema dessa pandemia, por exemplo, alguém que foi infectado, depois que ele fez uma série de tratamentos, inclusive alguns tiveram que ser até entubados, o que vem resultar disso aí? Vem resultar o seguinte, uma série de problemas, reflexos para o lado do pulmão, inicialmente, né? Também de rins, de fígado e do corpo inteiro, todos os outros órgãos ficaram debilitados
E na minha área psiquiátrica também eu senti demais, assim, aumentou o volume. Inclusive, muitas vezes a gente não tinha nem tempo, ou não tinha disponibilidade de horário, tinha que drenar esses pacientes para o outro colega, como diz o doutor. Está muito certo. Essa pandemia trouxe um problema terrível. E como falou também o nosso irmão, doutor Bajara, ali, que na Áustria aconteceu que o pessoal estava tudo ali, todo junto, aglomerado. O que acontece é que o Brasil, durante muito tempo, vocês se lembram que o Brasil, ele sempre vinha, tipo numa corrida, ele e os Estados Unidos, o que tinha mais infecção e mais morte. Então, no cenário das nações, de todo o mundo, assim, o nosso passivo é muito grande e eles têm uma certa diferença, assim, eles têm medo, assim. Se é brasileiro, tem que cuidar. Então, é isso aí que eu penso. Essa a questão da Áustria, voltando ali, nós vamos ter as Olimpíadas agora, daqui a poucos dias, 15 dias, um pouco mais, né? Tóquio proibiu o público nos jogos, né? O Japão está vacinando muito mal. O Japão está tendo um aumento de casos nesse momento, né? E principalmente em Tóquio. Então, eu acho que tudo assim é uma questão de equilíbrio, é uma questão de momento, né? A gente precisa entender que a doença ela tem ondas, né? Nós estamos aí saindo da quarta onda, que bom, né? E não foi uma onda tão avassaladora como foi a de março. Eu não tenho como dizer aqui que nós não vamos ter uma quinta onda. Nós estamos tranquilos nesse momento, né? Mas vamos nos reportar ali em janeiro, quando assumiu o prefeito Melo, o Mauro Esparta, aqui o Mauro veio aqui logo que assumiu, né? Nós estávamos muito tranquilos, vamos começar a abrir, vamos ter equilíbrio, vamos ter serenidade, né? As coisas foram indo e tivemos uma terceira onda que foi um tsunami, né? Quanta gente morreu e nós tivemos realmente ali um caos na saúde. Agora, essa quarta onda foi muito tranquila, conseguimos passar bem. Agora, teremos uma quinta onda? Eu não sei. Isso, a gente está falando assim, regionalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas como é que vai ser na Espanha, como é que vai ser no Japão, como é que vai ser na África do Sul, como é que vai ser nos Estados Unidos, eu não sei. A gente não sabe isso. A gente não sabe como é que as coisas vão se comportar. Então a gente tem que ter o equilíbrio, tem que ver como é que está o seu cenário epidemiológico momentâneo naquele local, né? E ir abrindo aos pouquinhos para ver, até para testar como é que as coisas vão. Então essa ideia de se fazer um espetáculo, jogo de futebol, teatro, um festival de música, um teatro, né? Se abrindo com um regramento, por exemplo, tem que estar vacinado, tem que ter as duas vacinas ou não, ou tem que fazer o teste de PCR 48, 72 horas antes, né? Isso tudo são maneiras de se encontrar para ver qual é a forma ideal da gente poder voltar à normalidade de antes disso tudo, né? Provavelmente sem máscara, provavelmente vacinado, com 2 doses, talvez uma terceira, reforços anuais. Tudo isso são coisas que ao longo dos próximos meses nós vamos ter essas respostas, né? A verdade, doutor Gerson, é que nós não sabemos também por quanto tempo nós vamos ter que conviver com esse vírus, não é? Não se sabe. Não se tem resposta para isso. Não se tem resposta. E em contrapartida, também eu não quero entrar no mérito porque é muito discutível, né? A vida continua. Mas isso não é discutível, a vida realmente continua. O que eu me refiro que é discutível é se manter esses lockdowns, e fecha e abre e volta. O Rio Grande do Sul perdeu 70 mil empresas nesse lapso de tempo. Quem tem recursos pode se trancar em casa, muito bem. Agora, e quem não tem, não é? Quem trabalhava de manhã para comer de noite, como é que faz?
E por esta incerteza de não se saber por quanto tempo nós vamos ter que conviver com o vírus, é que é difícil de equacionar isso. É difícil de equacionar. Né? E é muito fácil, é muito difícil ser gestor numa hora dessas. Ser gestor num momento de calamidade, num momento de crise, como foi a pandemia, é muito difícil. E, obviamente, que erros acontecem. Né? Que bom que menos erros acontecem e mais acertos acontecem. Né? E eu penso assim, eu acho que se a gente for fazer um histórico de como a gente se comportou do ponto de vista sanitário no nosso estado, na nossa cidade, eu acho que nós nos comportamos muito bem. Né? Então tivemos muitos acertos. Agora, era uma doença nova, era uma situação completamente atípica, né? Que só havia ocorrido há 100 anos atrás. Né? Então, é difícil fazer previsões, é difícil entender como é que a coisa acontece, né? Não tem como se prever o imprevisível. Né? E aqueles que tentaram fazer isso, que entraram pelo cano porque erraram feio. Né? Não tem como prever, não tem como prever. E aqui, quando aventou-se a possibilidade, por exemplo, como diz o doutor Gerson, de uma terceira, de uma quarta oportunidade, uma nova variante, uma nova mutação, eu começo a pensar o seguinte: as crianças não têm vacina tríplice para coqueluche, isso, aquilo, entendeu? E sarampo. Então, por que nós também, como adultos, futuramente não venhamos a ter também? Nós temos a influenza, que se faz todo ano. Tem a gripe suína, H1N1, também se faz todo ano. Pode ser que a partir do ano que vem também nós tenhamos que fazer coronavírus, SARS-CoV-2 também. É isso que eu penso, porque do jeito que vai, mas o importante é que a gente consiga, não digo debelar, mas consiga fazer com que consigamos, assim, algemar esse vírus, porque matar, assim, exterminar para sempre, jamais vai conseguir, mas vamos procurar algemá-lo, prendê-lo. Né? Muito bem, vamos falar então do Galeto de Paolo, melhor galeto do planeta, né, minha gente? Grupo de Paolo, que está também lá em São Paulo, que é um ambiente gastronômico dos melhores do mundo, mais qualificados do mundo. De Paolo está lá, minha gente, bombando. Olha aqui, tá, né? Pinheiros ali, Lar Center Norte, olha aqui, é um negócio fantástico, tá bom? Eu digo o seguinte para você, o galeto ao primo canto de Paolo é uma das especialidades do de Paolo. O tempero é o único resultado de uma combinação de ingredientes que preserva a essência artesanal da típica culinária da Serra Gaúcha. Prove essa delícia, além das massas, molhos variados, polentas e tantos outros acompanhamentos da sequência de Paolo. Encante-se com os aromas e sabores. Sinta-se nos almoços de família com a mesa farta. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Veja a mensagem do Grupo de Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No de Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No de Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. De Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Maravilha, né?
Mas vamos falar de outra maravilha que chama-se Badesul. Olha aqui, o Badesul, ele está aí presente sempre para alicerçar o crescimento de toda a economia gaúcha, né? Olha aqui, ó. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Olha que mensagem maravilhosa do Badesul. O Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Geração. Muito bem, voltamos aqui na atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo. Minha gente, vamos falar agora, sabe de quem? Vamos falar da Impressul. Impressul, porque a Impressul, ela está desafiando os astros, como se diz, né? A Impressul é fantástica, porque ela faz, assim, negócios que ninguém faz, por exemplo, para uma agência de publicidade que precisa fazer uma peça, né? Imediatamente vai rodar o jornal, vai mandar um filme para a televisão, um merchan para a rádio, enfim. Tudo que precisa se fazer em termos de impressão, tecnologia de ponta nesse segmento, né? Gráfico, a Impressul tem a tecnologia de ponta mundial aqui em Porto Alegre. A maior tecnologia do sul do Brasil, logística própria, tá? Qualquer material gráfico e comunicação visual. Então, tecnologia de ponta, né? Nesse mundo gráfico aí, e tudo isso, minha gente, em 24 horas, menos 24 horas, a Impressul está aí, então, fazendo exatamente esse trabalho, tá? Exatamente, sabe o que se diz que a Impressul faz? Ela está comprando briga com o impossível, porque ela faz o que ninguém faz. Então, ela compra briga com o impossível. Quem não acredita que faça esse teste, essa prova, né? Impressões offset, tratamento de imagem, banner, criação, personalização, acabamentos, laminação, comunicação visual, velocidade para agências de publicidade, sensacional. Então te liga. Telefones 51 33 34 1010, 51 98 175 3272. E-mail contato@impressul.com.br e o site impressul.com.br. É um negócio maravilhoso. Muito bem. Fala, o Bajares Forte. Mudando de assunto um pouquinho, né? Não falta só do vírus. Eu não aguento mais, Silva, pesquisas, viu, doutor Gerson e Joaci? Eu não aguento mais pesquisas. Eu tinha vontade que um repórter pudesse e tivesse coragem de fazer o seguinte: em vez de perguntar, doutor Joaci, o senhor vai votar no Bolsonaro ou no Lula? Né? Que é o que eles fazem. E eles perguntassem o seguinte: doutor Joaci, o senhor votaria num ladrão? O senhor votaria num corrupto? O senhor votaria num lavador de dinheiro? O senhor votaria num alcoólatra? A pessoa que responder sim a essas perguntas ou é um idiota ou tem problemas morais aí, não é? O resultado da pesquisa seria 10-0. O que a imprensa está fazendo no Brasil, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Antigamente o sujeito saía da cadeia e tinha vergonha de se apresentar. Hoje o sujeito sai da cadeia e se candidata a presidente da República. E a imprensa fica questionando, entrevistando, badalando como se fosse uma grande personalidade. Fizeram recentemente, agora em Goiânia, eu não sei o canal de televisão qual foi. Num horário de meio-dia, eles fizeram uma pesquisa ao vivo entre as classes C e D, né, em quem eles votariam. Não nominaram ninguém, nem nada. O senhor votaria em quem para presidente da República? Sabe qual foi o resultado? Bolsonaro, 87%. Lula, 6%. 6,2%. Lula não vai ser nem candidato. Lula não vai ser nem candidato. Em Belo Horizonte? Não, em Goiânia. Em Goiânia. O Moro, não é? O ex-juiz Moro aí, 6%. Dória, Ciro Gomes e o nosso Eduardo Leite aqui, 0%.
Tá bom. Não, isso é uma pesquisa que fez. Por isso que eu estou dizendo, não se aguenta mais pesquisas. Meu doutor, porque sabe o que não se pode confiar em nenhuma nem ninguém. Sabe o que acontece? Dá a caneta aqui um pouquinho. O que acontece é o seguinte, é que são jornalistas. Se você pegar 100 jornalistas, 90 é homem de esquerda. Então eles procuram colocar o Lula lá em cima e o Bolsonaro que vai. Não, o senhor pode entender muito de psiquiatria, eu vou dizer por quê. É muito Tem simples. jornalista que tem que dizer o que o dono da empresa quer, senão ele perde o emprego. Ele, às vezes, ele gostaria de dizer o contrário. Mas aí ele não vai ganhar, levar a boia para casa. Não, tá certo. Não, o senhor diz, não, os jornalistas são negativo. Aqui não tem nenhum jornalista de esquerda. Não, mas estou dizendo, aqui é os 10%. Não, mas no Brasil, os que são empregados têm que dizer o que o patrão manda, rapaz. O dono do veículo. Senão ele não vai trabalhar lá. Tu acha que na Globo o cara vai dizer lá, se arvorar, dizer, olha, eu sou o Bolsonaro, tá na rua. Pois é, mas tá em função disso. Não, então não é o jornalista. Eu aceito também o seguinte, porque você é um grande jornalista. Não sou grande, tenho 1,50 m. Não é de estatura. Tu é um sujeito, tu é cascudo, como se diz em futebol. Então tu tem razão isso, porque o jornalista, se falar contra o Bolsonaro, tá na rua, tá certo? Mas então, em função esse detalhe também, e mais a maioria, eu tenho sentido, eles são de esquerda. Então, em função disso, eles vão naqueles nichos, entendeu? Eles vão naqueles nichos, ali eu posso tirar, por exemplo, 80%, 90% de Lula, eles vão ali e tiram. É isso que acontece. Vamos ver se... Ted Boy, alô Léo, alô Ana, vê se vocês captam bonitinho aqui as pérolas da esquerda. Vamos ver se dá. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ó, Dilminha. Foi presidente do Brasil. Ó, Dilminha, é. É um espetáculo. O que achou, Ted? Então é o seguinte, nem precisa ter jogo. Ô, Piticeia, é. Que espetáculo. Vamos falar de vinhos do mundo importador. Aqui, minha gente, sexta. Olha aqui, ó, tem balada na rua, se cuida aí. Olha a turma lá da IPTC, Paulo Ramiro está cuidando aí, o pessoal não evitar acidentes, né? É a legislação. Então tá aí as equipes nas ruas. Então não te deita aí a enxugar, o etílico, né? Álcool em gel é nas mãos, tá? Então te liga porque balada segura está por aí, o presidente da República está aí, o controle na cidade está muito maior, tá? Das autoridades, desde lá do Palácio do Planalto, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, Brigada Militar, estão todos agindo aí. Então, a coisa não é brincadeira. Faça a sua parte, comporte-se, tá bom? Então, eu digo o seguinte, mas um vinho tem que se tomar devidamente. Se estiver em casa, não estiver, não vai transitar, não vai dirigir, pode tomar toda a garrafa, tá bom? Não tem problema. Mas é assim, e no Vinhos do Mundo você faz um tour pela Europa, vai ao Chile, vai ao Califórnia, Mercosul, vai aqui à Serra Gaúcha, a nossa fronteira, lá Livramento, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, todos os produtores de vinhos do planeta, né? Que as da Europa, espetacular, vinho português, espetacular, o italiano, francês, etc. e tal. Então te liga com Vinhos do Mundo que você faz esse tour e lá vai conquistar os melhores rótulos por preços sempre convidativos, com descontos de 15%, 25%, 35% e combos. E quando você faz em Vinhos do Mundo uma compra um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva ao seu domicílio e não cobra nada. Parcelamento em todos os cartões de crédito e títulos, rótulos importantes. Não se vende vinho Passagu. Vinho Passagu é no supermercado, tá bom? Então, onde é que são as lojas de Vinhos do Mundo importadora? Eu vou mostrar para vocês a da Avenida Cristóvão Colombo, que está aí na sua tela, número 1493, bairro Floresta, com estacionamento e segurança total e com atendimento singular, de gente que é do ramo, conhece o métier. Lá você encontra, então, os vinhos, né, equipamentos para seu bar, adega e delicatessen também, né, coisa boa. Aí vamos lá para a Alameda Alípio César, tá aí, número 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. O mesmo comportamento, as três lojas, tá bom? E depois seguimos para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, o mesmo comportamento. Estacionamento, segurança, atendimento de primeira grandeza e aqueles descontos espetaculares em rótulos importantes, tá? De várias nacionalidades, com preços no assoalho, combos, só coisa boa. Vinhos do Mundo Importadora, o site é vinhosdomundo.com.br e o telefone 51 30 12 80 90, tá bom? Te liga que é bom demais.
E não te esquece que hoje, como é sexta, o pessoal faz um exagerozinho, né? Na comilança, né? Uma carnezinha gorda, né? Passa ali no barranco, passa no chihuahua, de Paulo. Aí, Olina, essência de vida. Aí não pode abrir mão de Olina, essência de vida, porque daí está tudo resolvido, né? Tendo Olina, laboratório VESP, 104 anos, então tem que ter Olina em casa, no consultório, no escritório, né? No corporativo, na loja, na casa do campo, da serra, da cidade, todo mundo tem que ter Olina. Na viagem, bota na mala Olina, não leva castigo. Olina, essência de vida, laboratório VESP, 104 anos. Então tá bom demais. E depois nós vamos para Elevato. Alô Arcione, alô Írio Piva. É uma grande empresa, uma rede de lojas espetacular, crescendo. Agora vai ter um centro de distribuição aqui em Berto Sírio. Um grande investimento, olha, um negócio fantástico. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do estado do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos, importados e nacionais, e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, laminados, vinílicos, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones lá na Matriz, 51 3103 9493 e o geral é o 23 12 43 74, site elevato.com.br. Olha a mensagem do Grupo Elevato. As boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Ok, vamos mostrar a capa do Jornal do Comércio de hoje, né? Que é uma edição de 9, 10 e 11, tá? O jornal que tem na sua essência economia e negócio, mas tem todas as editorias, né? Fala de tudo, de futebol, de atividades sociais, né? Tal, clubes, para ver o que é o Jornal do Comércio, que trabalha só com transparência de informação, tá? Não tem indução né, de pregar ideologias, tendências no leitor, nada disso. É a notícia de verdade. Por isso que ele é disparado o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil. Sempre em cores maravilhosas. Olha a capa aí. Leilão de energia viabiliza a construção de PCHs no Rio Grande do Sul. Estado terá investimentos de 423 milhões em 5 pequenas centrais hidrelétricas no interior. Olha que espetáculo. Leite conclui privatização da CED e enviará o projeto de venda da Corsan. Então é o Rio Grande se transformando aí, né? Santa Maria pode ser eleita sede da Escola de Sargentos em agosto. Eu acho que já está decidido aí pelo comandante militar, não é pelo comandante militar, ministro do Exército, enfim. Tá? Banrisul amplia a aposta no agronegócio e terá plano safra de 5,2 bilhões. Quer mais? Jornal do Comércio. Tá? Atendimento ao assinante é o 30, vamos ver aqui, 30 13 13 00, atendimento ao assinante. Madrugando, chegando no seu domicílio, na sua empresa, na sua loja, no seu escritório, consultório, está chegando o Jornal do Comércio, com qualquer tempo. E bonitinho, inteirinho. Nada molhado, nada. Só coisa boa, tá bom? Esse é o Jornal do Comércio. Alô, Mércio Cláudio Tumeleiro, alô, Giovanni Tumeleiro. Que dupla, hein? Que barbaridade. Pai e filho. Melhor jornal disparado. Mas parabéns. Então tá. Joacir, tá cansado, mas me conta mais alguma coisa. Não, eu estou escutando. Claro, tá certo. Não, falando aqui em agronegócio, eu queria homenagear aqui, trazer uma louvação para o homem do campo, o empresário do campo, que se mostrou assim com a galhardia fora de série nessa pandemia, junto com os caminhoneiros. Eu quero então o seguinte, pedir a Bolsonaro, que se encontra agora aqui no Rio Grande do Sul, vai dormir essa noite lá em Bento, que olhe com carinho essa dupla, homem do campo e caminhoneiro, porque eles nos tiraram de uma situação dificílima dentro da pandemia. Isso que eu queria pedir a Bolsonaro, que está aqui tão pertinho. Bolsonaro hoje está numa vinícola, agora à noite, né? Reunião com empresários em Caxias. Lá no Miolo. Qual era a vinícola que ele ia? É Miolo. Miolo? Quer sentar aqui?
Não, é que eu escutei. Não, claro, deu no rádio, eu vi. Mas, enfim, Gerson Junqueira, me diga uma coisa. A avaliação desse semestre no campo da medicina, do atendimento, como é, por exemplo, que atua o dia inteiro em hospitais? Como é que está a situação, por exemplo? Claro que não é em postão, não é na vila e tal, mas um hospital como, vamos dizer, o Mãe de Deus, o atendimento SUS, como é que está lá? O nível? O atendimento de saúde. Saúde, sim. Sim. Então, o Mãe de Deus, nós completamos 42 anos agora, é um hospital de ponta, né, e a gente sofreu muito no início da pandemia, né, todos os hospitais tiveram problemas, as Santa Casas, todas, né, e alguns, inclusive, à beira de falência, né? Mas ao longo dos anos, ao longo dos meses, as coisas foram melhorando e hoje nós voltamos praticamente ao nosso número de cirurgias habitual, ao nosso número de internação habitual. Então, o Mãe de Deus está muito bem, né? Nós estamos agora com uma nova diretoria, né? Assumiu a questão de um mês o cardiologista Oller Manetti, que é o nosso novo diretor médico. No meu lugar, como diretor clínico, está o Dr. Francisco Costa, né? Quando eu assumi a MRIGS em outubro, o Francisco, fizemos eleições, o Francisco assumiu, ele e o Roberto Berdichevski, que é o vice, que é nefrologista. Então, acho que o Mãe de Deus está muito bem, né? A gente tem projetos, tem... Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, o complexo Mãe de Deus, ele é originário de uma organização religiosa, né? Sim, de irmãs, da ESC, Associação Escalabriniana São Carlos. Sim. E tem não só em saúde, mas educação e outras atividades sociais, né, muito importantes, não só aqui em Porto Alegre, mas em Caxias e tudo mais. Em tempos idos, que hoje o hospital está top de linha, né? Sempre foi, mas eu quero dizer, já foi menor e tal. Eu boto isso aí para, sei lá, 25, 30 anos. São mais, 42 anos de história, um hospital muito novo. Tinha a irmã, que era a líder lá, tipo a presidente do comando, junto com médicos, que fazia verdadeiras devoções ao Germano Bonot. Porque o Germano Bonot, quando deputado federal, quando secretário de saúde, contemplou muito com suas ações no campo político em benefício do Mãe de Deus. Então, ele era extremamente querido e respeitado lá pela organização. Sim. Não, o Germano é um amigo muito, muito particular nosso. Inclusive, o Germano é nosso conselheiro lá na MRIGS. Né? Amanhã a gente tem, inclusive, reunião toda tarde, manhã e tarde. E amanhã voltaremos a fazer a nossa reunião do Conselho de Representantes, que há muito não fazíamos, presencial lá na MRIGS. Ah, que legal. De forma híbrida, quem quiser ficar em casa, assiste nas plataformas de streaming da MRIGS e quem quiser pode ir lá. Mas falar assim, Mãe de Deus e saúde pública e privada, eu acho que o que eu deixaria aqui de mensagem para a população é assim, a Covid está aí, o vírus não vai embora, nós estamos vacinando, nós estamos saindo de uma quarta onda, né? A vida continua. Façam os seus exames, façam as suas consultas médicas, né? No SUS, no convênio, na saúde pública, na saúde privada. Você que tem que fazer o seu pré-natal, vá fazer o seu pré-natal. Você que tem a consulta pediátrica, leve a sua criança ao pediatra. Você que é diabético, faça a sua consulta com o seu endócrino, com o seu cardiologista. Você que precisa fazer um diagnóstico, faça os seus exames, né? Faça as suas cirurgias. Né? Nós, nos serviços de saúde, nós temos condições de segurança desde sempre para que não haja contaminação pelo vírus. Né? Então, nós somos muito criteriosos, nós somos muito cuidadosos. Essa questão do álcool, da máscara, do distanciamento, tudo dentro do hospital é muito, muito, muito criterioso. Né? Não tenha medo de que eu vou para o hospital, eu vou pegar Covid. Os pacientes que estão com Covid, que estão internados, os pacientes não circulam por lá. Não tem nenhum contato. Né? Eles não têm nenhum contato. Né? Ficam no isolamento absoluto. Né? Existem hospitais que nem Covid tem, que são hospitais Covid-free. Então,
façam seus exames, façam suas consultas. Por quê? Porque senão, aquilo que o Joaci falou, pacientes que têm diabetes vão complicar a sua diabetes, pacientes que têm cardiopatia vão complicar a sua cardiopatia, pacientes que têm câncer vão fazer um diagnóstico, vão fazer um tratamento num estágio mais avançado, que talvez nem tratamento mais tenha, né? Então, é muito importante, a população tem que entender que, principalmente em saúde, não deve menosprezar os seus problemas em detrimento da Covid-19. É isso que o Gerson falou, é importante, muito inteligente, porque vejam vocês que essa pandemia ela está elástica, né? É quase 2 anos, daqui a pouco, no fim do ano já é 2 anos, já começou em março de 2020, então o Gerson está totalmente certo. Eu me lembro lá no foi dia 19 de março, o 18 de março, quando nós fechamos o bloco, olha, opera o que tu tem que operar agora de manhã que nós vamos fechar o bloco. Tá, mas e a cirurgia? Não, isso é 40 dias, 30 dias, 40 dias no máximo, tá tudo voltando ao normal. A febrezinha, né? São 15 meses, 16 meses, então, né, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, é muito importante que as pessoas não deixem de fazer as suas consultas, não deixem de fazer os seus exames, não deixem de se tratar, porque as complicações elas vão advir desse tempo sem atendimento médico. Perfeito. Muito bem. Tá, Guajaro Sfori, vamos embora então? Vamos embora? É. Só 30 segundos. Estourando. Estourando 30 segundos. Eu queria dizer só que agora eu estou entendendo o porquê que as Forças Armadas estão tão complacentes com o que está acontecendo no Brasil. Eu fiquei sabendo de um detalhe que eu desconhecia, que de 2010 para trás, todos os oficiais generais foram para a reserva. E todos que estão aí de 2010 para cá, foi o Lula e a Dilma que botaram lá. Lógico. Então, complicada a coisa. Né? Mas eles já deram um recado aí para o pessoal lá da CPI, da Covid, para o Supremo. E eu não gostei do Omar Aziz, que diz que a banda podre do Exército, que é isso? Tem que respeitar o Exército. Né? Muito bem. Gerson Junqueira Júnior, presidente da AMERIGS, da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Então, beleza pura, vamos embora? Vamos embora. Controlando, respeitando a Covid e a pandemia. Controlando, respeitando isso aí. Perfeito. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Segunda-feira, vai e volte. Álcool e volante são inimigos mortais. Segunda-feira, todos nos seus postos, se Deus não senhor quiser. E mais uma edição do nosso programa Atividade, às 18h55, como acontece todo esse período aí, tá bom? Vamos aí. Respeito às normas, né, determinações, leis do trânsito, etc. e tal. Vai e volte. Até lá, segunda-feira, 18h55.